nosso estudo do penúltimo capítulo do Apocalipse, o capítulo 21. Já é a descrição da Jerusalém celeste. Agora não se fala mais das aflições, das agruras, dos sofrimentos, das perturbações que marcam a nossa aventura humana, descritos nos capítulos precedentes. Até o demônio já foi julgado, já foi condenado, a sorte dos ímpios já foi selada. Agora, esses dois últimos capítulos vislumbram aquilo que nós esperamos, aquilo que nós ansiamos tanto, aquilo que nós professamos no credo: eu creio na vida eterna. É algo tão grandioso, tão belo, tão indescritivelmente e incomensuravelmente maravilhoso, que a Escritura, sobretudo nesses dois capítulos, a Escritura descreve de forma cifrada. Dá para falar muito pouco do céu, e de certa forma é bom que seja assim. Nosso Senhor Jesus Cristo é discreto, o apóstolo Paulo é discreto, e São João, autor do quarto evangelho, quando escreve as palavras de Jesus acerca do que nos aguarda na glória, é também discreto. Vou preparar-vos um lugar, e quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. O famoso capítulo 14 do Evangelho segundo João. E aqui, o cerne, por assim dizer, do discurso escatológico, isto é, das últimas coisas da obra de São João, de todos os livros que São João escreveu, o Evangelho segundo João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João e o Apocalipse de São João. Por isso, falar do céu no Novo Testamento é impossível sem citar São João no Apocalipse. E já estamos nesse estudo. Terminamos no nosso último encontro o versículo 5º. Permitam-me uma breve revisão, uma breve síntese do que nós já estudamos no capítulo 21. São João tem uma de suas últimas visões, um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Comentamos exaustivamente o significado da expressão novo céu e nova terra, e essa expressão não permite que excluamos as demais criaturas dessa felicidade que nos aguarda. Desce do céu, de junto de Deus, espetáculo grandioso, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada pelo esposo. É a igreja gloriosa, a igreja triunfante. Ao mesmo tempo, uma voz dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E aí vem uma frase simplesmente maravilhosa, como tantas outras: e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, lá não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. A bem da verdade, é sóbrio esse versículo, mas é confortador. Nós não vamos morrer, não vamos chorar, não vamos envelhecer, não vamos adoecer, não haverá morte, não haverá dor, e isso por toda a eternidade. O contraponto acerca do inferno já falamos em outras ocasiões. O Apocalipse é muito equilibrado em falar seja da felicidade do céu, seja das agruras do inferno. Bem, mas agora não é momento de falar do inferno, mas dessa realidade que, por ser sóbria na sua descrição, aguça muito a nossa curiosidade. E nosso Senhor, curiosamente, todas as vezes que as pessoas perguntavam para Ele: é grande o número dos que vão se salvar? Enfim, Jesus é muito sóbrio. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus como que tira de letra a curiosidade das pessoas. Ele não satisfaz essa curiosidade, não responde a essas coisas. E já vimos por quê? Não é conveniente
entrar em minúcias acerca do céu. E uma das explicações, eu já disse, se nós víssemos o céu pelo menos por um segundo, se participássemos do céu pelo menos por um segundo, quando voltássemos para a terra depois que terminássemos o êxtase, não queríamos mais ficar aqui. Quero nada. Depois daquilo que eu vi, depois daquilo que eu experimentei, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então Ele é muito discreto ao falar da glória. Muito bem, e terminamos o encontro anterior. O que está assentado no trono diz: eis que eu renovo todas as coisas, e disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Renovo, não destruo. Mais um versículo que fundamenta aquela convicção extremamente sólida de que aquilo que Deus criou, não criou para ser destruído. Se Ele não destrói nem o demônio, inimigo do gênero humano, criado bom e que se perverteu, se Ele não destruirá aqueles eventualmente condenados, quanto mais as criaturas. Portanto, para aqueles que ouviram alguém dizer: o mundo vai acabar, vai ser destruído, o mundo vai chegar ao fim, destruído, não. Eis que eu renovo todas as coisas, não somente todos os homens, está claro? Eu renovo todas as coisas. Chegamos então ao versículo 6. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Aquele a quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida. Primeiro, novamente me disse, foi a mim, portanto é São João que está falando. Quem foi que disse? Quem foi que disse novamente? Esse alguém já havia falado para São João alguma coisa? Quem é esse alguém? É Deus. Vamos dar uma olhada no capítulo 16, versículo 17. Deus fala uma vez para São João e volta a falar. O sétimo anjo, evidentemente, derramou a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: está pronto. De novo, está pronto. Ou seja, está consumado. Tudo chegou ao fim. Tudo atingiu a sua plenitude. Não há nada mais a ser feito. Portanto, o termo da história da humanidade não vai ser a condenação do demônio e dos maus. Vai ser a coroação da história na glória. Vai haver o julgamento dos maus e depois o triunfo após o juízo final na glória. Está pronto, isto é, a consumação da obra do Pai por meio do Filho na força do Espírito é a glória do céu. É o triunfo, é a bem-aventurança, é a visão beatífica na vida trinitária. Está pronto. Deus já havia falado a mesma coisa em Apocalipse 16, 17. Esse versículo é o anúncio da criação nova que é agora apresentado como realizado. Lembram? No versículo 6, 5, eis que eu renovo todas as coisas. A renovação atingiu o fim. A renovação atingiu a plenitude. Aliás, a palavra fim, que já apareceu no Apocalipse, vamos ver daqui a pouco, Jesus é o fim. Não no sentido de que ele vai ter fim, mas que a história que começou com o Fiat Lux, com o faça-se a luz, atinge a sua consumação. Na luz divina, vejam, a história da criação começa com a luz, faça-se a luz, luz criatura, mas termina com a luz divina, a luz criadora. Não mais aquela luz que Deus disse faça-se, porque não tem mais necessidade de uma luz, a luz do sol, a luz da lua, vamos ver daqui a pouco. Não há mais necessidade da luz do sol, da luz da lua, porque o próprio Deus vai iluminar para sempre
todos os eleitos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Essa expressão já apareceu no Apocalipse. Mas vamos recordar de onde ela foi tirada. Vamos dar um saltinho no livro do profeta Isaías. Isaías 44, versículo 6. Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus afora eu. Nosso Senhor Jesus Cristo utiliza essa frase acrescentando alfa e ômega. Vejam, quando o livro de Isaías foi escrito em língua grega. Em língua grega. Já, portanto, se faz uma adaptação, acrescentando para reforçar, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, porque o alfa, que equivale ao nosso A, é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que equivale ao nosso Z, é a última letra do alfabeto grego. Agora vamos ver no Apocalipse, esta frase, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, já pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e versículo 17. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. E no versículo 17, ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele porém pôs sobre mim sua mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, Cristo ressuscitado. Aqui, evidentemente, é nosso Senhor Jesus Cristo que está falando. Vamos ao capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, eis o que diz, o primeiro e o último que foi morto e retomou a vida. Essa expressão primeiro e último é muito cara a São João e repetidamente colocada nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, o capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não fala do fim, mas fala do princípio, ou seja, tudo começa por ele, tudo é feito a partir dele. Agora vejam, a quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Essa expressão encontra-se nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João. João 7, de 37 a 38. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Dê uma olhada, por favor, no versículo 6. Olha lá na tela. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Continuando. Quem crê em mim, João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Jesus aqui cita Zacarias 14, versículo 8, e Isaías 58, versículo 11. De novo, as palavras são quase idênticas. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Quem pode lembrar um outro diálogo que Jesus teve com uma mulher, com samaritana, onde o diálogo transcorreu nesses termos? João, capítulo 4, versículos de 10 a 14. A linguagem é muito parecida. O tema da água viva, a água é símbolo do Espírito Santo, sem dúvida. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou, Senhor, não tens com que tirá-la e o poço é fundo? De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus,
todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Então, as ideias batem, seja do Antigo Testamento, Zacarias e Isaías, Apocalipse, nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João e Apocalipse de São João, o mesmo autor. O tema da água viva. Jesus sacia aquele que tem sede e vai a ele. E este saciar é gratuito. E a fonte da água viva é o Espírito do Pai e do Filho. A sede que nós temos de Deus já é saciada pela fé em Cristo, no Espírito aqui. E esta sede será saciada definitivamente no céu. Mesmo com Cristo aqui na terra, a nossa sede continua. Se já temos Jesus, não desejamos mais Jesus? Se rezamos hoje, não precisamos rezar amanhã. Se comungamos hoje, não precisamos comungar amanhã. Se lemos a Bíblia hoje, não precisamos ler amanhã. Isso quer dizer que a sede que já é saciada, malgrado este saciar, impele-nos a buscá-la sempre mais. Por que estamos a caminho? Porque estamos sujeitos ao pecado. Mas no céu, na plenitude, esta sede não existirá mais. Porque o Senhor será a culminação, será a fonte de água viva perene, que não vai permitir mais que ninguém tenha qualquer vestígio, por menor que seja, de sede, de alegria, de felicidade, de paz, de gozo, de júbilo. Não, não e não, porque o homem vai estar saciado, plena, completa, irreversível e eternamente. Todos os seus sonhos legítimos, os seus desejos serão plenamente saciados. Muito bem, chegamos agora ao versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vencedor, nós já sabemos quem é. É o fiel a Cristo até o fim. Claro que se pode falar que aquele que venceu agora uma tentação é vencedor. Aquele que triunfa sobre suas concupiscências, sobre uma dificuldade, aquele que enfrenta uma agrura e se sai vitorioso, já pode dizer verdadeiramente: eu sou vencedor. Aliás, pela fé em Cristo Jesus, nós já vencemos o demônio, já vencemos o pecado, e em esperança já vencemos a morte, mesmo que a morte nos atinja. Mas veja, o vencedor no sentido pleno do termo é aquele de que fala nosso Senhor Jesus Cristo: quem perseverar até o fim, este será salvo. Então há um vencedor já pela fé e pelo batismo. O cristão que pertence a Cristo, que busca Cristo, que louva a Cristo, que ora a Cristo, que se entrega a Cristo, que busca ser fiel a Cristo, já é um vencedor. Mas a vitória definitiva, isso para que o vencedor que se considera, e de fato ele é agora pela fé, nessas condições, já é um vencedor. Mas existe ainda um caminho a ser percorrido. O inimigo tenta a todo custo nos derrotar. E enquanto há vida, há este risco, há esta possibilidade. Mas nosso Senhor é categórico. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, por favor. Mateus, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem perseverar até o fim será salvo. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vitória do cristão aqui na terra já aconteceu, mas precisa ser desdobrada. E precisa ser continuada até o último instante, até o fim. Está claro? Vencendo o demônio e o pecado até o fim,
seja, no derradeiro instante da nossa vida, sem dúvida alguma, o gozo, o galardão, a recompensa, a vitória, o triunfo, ser-nos-ão concedidos, são promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a palavra vencedor, ela aparece nas 7 cartas do Apocalipse. Vamos dar uma olhada na palavra vencedor. Todas as 7 cartas do Apocalipse cuidaram para colocar esta afirmação tão cara para nós. Já somos vencedores. Por favor. E se alguém disser um dia para vocês, como é que você é vencedor da morte se você vai morrer? Jesus venceu a morte pela ressurreição. E pela fé e pelo batismo, eu já morri para o pecado e já ressurgi para a vida da graça. Já sou vitorioso. Sou vitorioso cada vez que triunfo sobre Satanás, cada vez que eu venço a tentação, cada vez que eu não sucumbo diante da proposta do inimigo. E ainda que eu passe pelo vale da morte, nesse sentido o Salmo 22 nos ajuda muito, nenhum mal temerei, porque vosso bordão e vosso cajado me dão segurança. E habitarei, qual é a última frase do Salmo do bom pastor? E habitarei na casa do Senhor, enquanto por longos dias, ou enquanto perdurarem os meus dias. Ah, você vai morrer, você vai ser derrotado. Conversa. Quem disse se o meu Senhor já venceu a morte? Passarei por esse vale tenebroso, mas habitarei na casa do Senhor, porque o Senhor ressuscitou, e um dia eu hei de ressuscitar. Vamos ver então Apocalipse 2:7. Eu digo o versículo e vocês leem em voz alta. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Versículo 11, isso Éfeso, mensagem à igreja de Éfeso. Vamos agora a Esmirna, versículo 11. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Vamos ao vencedor no versículo 17, a igreja de Pérgamo. Versículo 17. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que eu receber. No versículo 26, a igreja de Tiatira. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, vejam, dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Depois, no capítulo 3, versículo 5, a mensagem a Sardes, ao anjo da igreja de Sardes. Todos juntos. O vencedor será assim revestido de vestes brancas, jamais apagarei o seu nome no livro da vida, e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. E vamos pular para o versículo 12, agora a igreja de Laodiceia. Todos. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. E finalmente o versículo 21, a mensagem, a carta à igreja de Laodiceia. Juntos. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono. Perfeito. Muito bem, então, essa expressão foi muito cara para São João e ele não se cansa de repeti-la. Um adjetivo que eu quisera que nós sempre lembrássemos: eu sou esse vencedor. E eu serei este vencedor se o Senhor me conceder a graça da perseverança final, ou seja, até o fim. Herdará tudo isso. Mas o que significa, Dom José? A ideia de herança não supõe um direito garantido aos herdeiros pela lei, mas insiste na liberdade do dom. Cuidado, então,
Vamos ver agora alguns versículos que falam de herança. Herança é uma categoria humana, regulada pela legislação civil. Os pais têm um patrimônio. O pai morre, a mãe morre, faz-se um inventário e reparte-se, segundo a legislação dos homens, a herança. A herança, nesse caso, é um direito para os herdeiros necessários. Mas, na Bíblia, a herança não é um direito, mas é um presente que Deus concede ao homem. Vocês não têm direito, mas eu concedo a vocês essa graça. Por isso, como vocês são meus filhos adotivos, vejam a herança que aguarda vocês. Vamos então agora ver alguns textos, Romanos, só sobre herança, não como um direito adquirido. Ninguém tem direito diante de Deus, tudo é presente, tudo é dom. Romanos 8, de 16 a 17. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas olhem a cláusula, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então é corretíssimo dizer que pela fé e pelo batismo somos filhos adotivos do Pai, co-herdeiros em Cristo. Deus me deu a graça de ser herdeiro e prometeu-me essa herança. Então, muito cuidado ao dizer, é correto dizer eu sou herdeiro. O que não é correto dizer é se essa herança vai ser sua. Vocês sabiam que no Código Civil existe uma parte do Código Civil que fala do instituto do desertar? Vocês sabiam que um pai pode desertar o filho? Sabiam que o pai ou a mãe pode desertar os herdeiros necessários? Agora tem que ter uma razão grave. Qual é a razão grave? Sei lá, o filho machuca muito o pai, humilha muito o pai, não se interessa pelo pai, não dá amor pelo pai nunca, enfim, uma razão grave. Aí ele recolhe as provas, passa para o advogado, vamos ali no cartório fazer o meu testamento, vou deserdar esse infeliz. Ah, coitado, mas isso é vingança. Vingança é coisa nenhuma. Eu vou deixar para a secretária, para a minha doméstica, ou eu vou deixar para um instituto de caridade, ou para fulano, ou para Beltrano, mas para esse meu filho eu não vou. A lei também permite isto. Pois bem, o que são os condenados? Os condenados são os herdeiros que, enquanto eram vivos, não tiveram a humildade de fazer o que o filho mais novo da parábola do filho pródigo fez. Qual foi a única frase do filho mais novo para o pai antes de partir? Quem pode dizer para ganhar uma passagem a pé para Maceió? Dá-me a parte da herança que lhe cabe. Cabra sem vergonha. Mas um sem vergonha. Esse infeliz, enquanto houve tempo, na pocilga caiu em si. Na casa do meu pai, a comida em abundância, e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou de ser chamado teu filho, trata-me como um servo. E foi abraço meu filho, e foi ordem para o empregado para matar um vitelo, para preparar uma festa, anel no dedo, sandália aos pés, e começou a festa. Pois ele não teve tempo, enquanto há tempo nesta vida. Por isso a cláusula, contanto que soframos com ele. Quer que essa herança que Deus lhe concedeu, sem mérito de sua parte, pela fé e pelo batismo, você que é filho adotivo do Pai, quer receber essa herança, esteja com Jesus, seja fiel a Jesus, obedeça a Jesus, seja amigo íntimo de Jesus, vivendo na graça, porque caso contrário, meu filho, essa herança lhe vai ser tirada.
muito equilibrada a palavra de Deus. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. A palavra herança e a palavra herdeiro não aparecem, mas a ideia está contida nesse versículo. O que afirma, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Corrupção é o homem sujeito ao pecado. Carne e sangue é o homem velho, ainda sujeito das suas paixões. Essa ideia é corroborada com o texto anterior. Contanto que soframos com ele, um herdeiro que ofende o pai, que se dignou conceder-lhe a herança, pode perder essa herança. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, ou seja, que não se murcha, que não perece, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Muito bem. E finalmente, vejam, merece uma consideração a última parte do versículo 7. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. O do José. E nós não já, e Deus não já é nosso, ele não é o nosso Deus já agora? Porque o Senhor disse, ele será, eu serei seu Deus. E ele já não é? Lembrem-se, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Aquele que disse que será, não está dizendo que não é e que não era. Por favor. Só a ideia aqui é precisamente esta. O Senhor é Deus de todas as pessoas, agora no tempo. Mas será com muito mais razão na eternidade. Será por antonomasia. Será sem possibilidade de nós nos afastarmos dele. Ele que nunca se afastou dos homens. No tempo, os homens é que se afastam dele. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. A ideia aparece no segundo livro de Samuel 7,14. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Vejam o título do capítulo 7. Vejam o título. Promessas de Deus a Davi. O Senhor Deus, no Apocalipse, utiliza as mesmas palavras que ele utiliza para prometer a Davi sua permanência na vida dele, na vida do seu povo e na história de Israel. Depois, Salmo 2, versículo 7. Vamos para o Saltério, um livro tão caro para nós. Versículo 7. Vou publicar o decreto do Senhor, disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja, ele será meu filho. Veja, Apocalipse 21, versículo 7. De novo, a ideia dessa intimidade de Deus com os homens, intimidade pela criação, intimidade pela redenção, intimidade pela santificação, e aqui uma intimidade profunda, eterna, na glória, o Pai com os seus filhos, o Pai com os vencedores. Hebreus capítulo 1, versículo 5, de novo essa ideia. Aqui o autor da carta aos Hebreus cita literalmente o salmo que acabamos de ler. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou então, eu serei seu pai e ele será meu filho. Vejam, entre parênteses, 2 Samuel 7,14. Os dois versículos que acabamos de citar são citados literalmente pelo autor da carta aos Hebreus. E finalmente, a 2 Coríntios 6,18, volte um pouco. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ideia que aparece
em Isaías 52, 11 e Jeremias 31, versículo 9. Vejam agora um pouquinho de espiritualidade. No versículo 7, vocês vão herdar tudo isso. Nós vamos herdar essa realidade jubilosa de que falam os 6 primeiros versículos do capítulo 21. E a intimidade entre os vencedores e Deus será profunda, indissociável, jubilosa, numa felicidade tão fantasticamente bela, tão inimaginável aos nossos sentidos, que a Bíblia prefere silenciar. É o que nos aguarda. Se a tristeza da proximidade, oriunda da certeza da proximidade, da passagem dessa vida para a outra, dos nossos entes queridos e da nossa própria passagem, isso nos alivia, deve nos confortar, deve nos encher de uma serenidade, de um conforto, de um gaudo, de um júbilo inimagináveis. Foi com esse espírito que os santos, sentindo e pressentindo a proximidade da morte, enfrentaram-na com uma serenidade, com uma expectativa, com uma felicidade tão grande. Vamos ao versículo 8. Aqui é um adendo. Dom José, o Senhor disse que não ia mais falar dos condenados. Certo, só que eles vão aparecer aqui como categorias que não entram no céu. Na verdade, o centro do versículo 8 é o céu. Ou seja, não entrarão no céu estes que já foram condenados nos capítulos anteriores. Estes que estão residindo ou vão residir com o diabo e os seus anjos nas profundezas dos infernos. Chegamos ao versículo 8. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Contem o número de condenados. 8. Seguros? 8. Agora, quem lembra esse número 8, quando ele apareceu numa das cartas de São Pedro, para significar o sacramento do batismo? Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 19 a 21. É neste mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram da água. Se salvaram. 8, símbolo dos que se salvaram. 8 categorias de condenados. 7 é plenitude nesta vida. 8 é plenitude mais 1, símbolo de eternidade. 8, o número dos eleitos. O símbolo daqueles que se salvaram através da água. E aqui 8, daqueles que se condenaram. Vejam, até nisso o Apocalipse trabalha com a simbologia. Muito bem. Tíbio é o que, Dom José? É pusilânime. Pusilânime também atende pelo nome de o quê? De covarde, de medroso, enfim, pusilânime, que anda por dois caminhos, que não se decide, que não escolhe com clareza. Qual das 7 cartas do Apocalipse nós temos esta mensagem? Eu conheço a tua conduta, tu não és nem frio, nem quente, tu és morno, e porque não és frio, nem quente, és morno, estou para vomitar-te da minha boca. Carta Laodiceia, capítulo 3.
infiéis? Os que não guardam a fé. Os que não guardam a fé. Os hereges e os apóstatas. Os que defeccionam a fé. Os que no meio do caminho abdicam da fé em Jesus Cristo. Depravados. A expressão aqui é mais que de conotação sexual. Também a depravação sexual é uma depravação. Mas existe uma depravação também religiosa. Uma depravação cultica. Uma depravação que significa, em linhas gerais, os adoradores dos ídolos. O ídolo é a abominação ou a depravação suprema. Seja ele feito por mãos humanas, para substituir Deus, seja qualquer criatura que se coloca no lugar de Deus. O dinheiro, o prestígio, o poder, o prazer, ou até um ser humano. Porque, infelizmente, há determinadas pessoas que endeusam e vivem em razão de certos seres humanos. O ser humano, então, se torna ídolo. Apocalipse 17, versículos de 4 a 5, nós temos essa ideia de depravação no sentido de adoração de ídolo. Ídolo também entendido no sentido bem genérico de qualquer criatura que se coloca no lugar de Deus. Apocalipse 17, de 4 a 5. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícia de sua prostituição ou depravação. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição ou depravação e das abominações da terra. Aqui é a Roma pagã, não é? Essa grande prostituta, essa meretriz que seduz as pessoas, de quem já falamos tanto, e não é o momento de retomarmos. Homicidas, impuros e maléficos, as três categorias que já apareceram no Apocalipse em duas situações. Uma já apareceu, aliás, a outra vai aparecer. Vamos a Apocalipse 9, 21. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícias e furtos. Então vejam, as três coisas estão aí: homicidas, impuros e maléficos. Eles aparecem no versículo 21. E vamos ao capítulo 22, versículo 15, que ainda não estudamos, lá no finalzinho. Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, bem, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Muito bem. Idólatras. No fim da lista, para mostrar a verdadeira natureza dela. No fundo, o pecado é uma prática idolátrica. Porque, como ofensa a Deus, ele busca a realização da pessoa fora de Deus. Buscando fora de Deus, busca uma criatura. E ao buscar a criatura como fim de sua vida, isso é uma idolatria. Porque você vai ao encontro para se prostrar, para se dobrar diante de um ser que não é Deus. E isso é idolatria. Muito bem, então vejam que os idólatras ficam, de certa forma, no fim da lista. E todos os mentirosos. A mentira é a obra por excelência do demônio, que é mentiroso desde o princípio. Jesus chama o demônio de pai da mentira. Em João 8:44, vamos dar uma olhada para quem pensa que há algum tipo de mentira que possa ser justificada. Mentira que não é grave, mentira que é social, mentira para isso, mentira para aquilo outro. Essa frase
tira de letra tais pessoas e as colocam no seu devido lugar, que é diante da Bíblia. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É uma frase bem precisa. Ele é mentiroso. A verdade não está nele. Ô Dom José, se o demônio não tem a verdade e a verdade não está nele, por que no capítulo 1 de São Marcos o demônio diz: vieste aqui para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus não é o Santo de Deus? É. E isso não é verdade? É. E Jesus não disse que a verdade não está nele? Ora, como é que aquele que é o pai da mentira diz uma verdade? Parece que eu já expliquei isso em outras ocasiões, não já? Não já? Não expliquei. Vamos ao texto. Ver este safado dizer uma verdade que na verdade esconde uma mentira. Marcos capítulo 1, de 23 a 24. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: cala-te e sai deste homem. Dom José, o demônio disse que Jesus é o Santo de Deus, e isso não é verdade? Agora olhe para João 8:44. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Mas Dom José, o demônio disse uma verdade e Jesus disse que a verdade não está nele. Jesus errou? Não errou. Mas ele não disse a verdade? Aí vem a sutileza. Aí vem o segredo. Há determinadas coisas que são meias verdades. E uma das maneiras de você mentir é não dizer toda a verdade. É dizer parte da verdade. A astúcia do demônio é exatamente esta. Ele diz parte da verdade para a gente, não diz toda a verdade. Ora, quando você não diz toda a verdade, só diz parte da verdade, com o intuito de enganar, você está mentindo. Dizer que Jesus é o Santo de Deus, até o diabo diz. O que o diabo não diz é que Jesus é o Senhor. Não é tão importante dizer que Jesus é santo. Até os pagãos dizem: onde é que você mora? Eu moro em São Paulo. Você está dizendo que ele é santo. E você? Eu moro no estado do Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou dizendo, eu só estou dizendo que é o nome, o Santo. Espírito Santo, não é? E você? Eu moro em São Salvador, meu rei. Salvador. É o nome. O demônio não disse que Jesus é o Senhor. Vou dar alguns exemplos para vocês. O marido liga para a esposa: amor, hoje eu vou chegar atrasado, porque eu vou trabalhar, vou fazer serão. Ele trabalha até 8 da noite e chega em casa às 11. Amor, você estava trabalhando. E estava trabalhando até às 8. Mas ele não disse para ela para onde foi, de 8 até às 11. Disse a verdade, mas não disse toda a verdade. Ou seja, mentiu para ela. Entenderam? Como você pode manipular a verdade para enganar as pessoas?
É só não dizer toda a verdade. Mas se o espírito de porco diz parte da verdade, mas não diz toda a verdade, agora vamos ao Evangelho segundo João, e com isso a gente termina. Ao capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Todas as coisas e tudo. Agora vamos ao capítulo 16. Versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Toda a verdade. Isso o diabo não aceita, não admite. Pode perceber, qualquer criminoso, qualquer corrupto, o Brasil não tem, evidentemente, essa categoria de gente, mas tais pessoas dizem coisas verdadeiras, mas não dizem nada, escondem o jogo. Há determinadas coisas que são colocadas debaixo do tapete, que não são reveladas, que são feitas na surdina, por debaixo dos panos, no apagar das luzes. Essa é a tática diabólica. Não, diga alguma verdade, parte da verdade, mas toda a verdade não. Perceberam a diferença do espírito de porco para o Espírito Santo? O diabo, tu és o santo de Deus. Uma maneira de afagar o ego de nosso Senhor, né? Pelando de medo, porque sabe que vai ser expulso, aquele infeliz possesso. Cala-te. Ou seja, essa parte da verdade não me interessa. Cala a boca. Eu não estou interessado nisso. Você é um mentiroso embusteiro, rapaz. Então, João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Isso o demônio não faz, não aceita, não quer, não concorda. Porque sabe, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite, até o próximo encontro.